Abra a sua Bíblia comigo, lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, apenas o versículo 3. 1 Crônicas 29, versículo 3. Acompanhe comigo aí. Diz assim a palavra de Deus: E ainda porque amo o templo do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo de meu Deus, além de tudo o que preparei para o santuário. Somente até aí por enquanto. Guarde a sua Bíblia aí no seu lugar, feche os seus olhos, abra o seu coração, peça para o Espírito Santo falar contigo nesta noite, peça para Deus trabalhar no seu coração. Senhor, esta é a tua palavra, Deus. Senhor, venha falar conosco nesta noite, de uma forma poderosa, Pai. Meu Deus, que a nossa vida seja transformada, meu Deus, a cada passo, neste caminho, meu Deus, que estamos trilhando, o caminho da prosperidade. Meu Deus, usa a minha vida como um instrumento em tuas mãos, que da minha boca, Senhor, saiam as palavras que o Senhor quer falar à tua igreja, Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Assente-se no seu lugar. Graças a Deus. Aqui o texto que nós lemos diz a respeito de um homem chamado Davi. Davi. Ele está fazendo esta declaração deste texto que nós lemos. Mas a vida de Davi não foi de flores, um mar de rosas. Davi era um menino muito pobre, de uma família que passava necessidades, uma família que estava endividada. E eu não vou pedir para levantar a mão, mas quantas famílias, quantas pessoas têm dívidas para pagar? Quantas pessoas? Muitas pessoas têm dívidas, às vezes coisas que se tornam até impagáveis. E naquela época, os impostos eram altos. Não estou falando da época de agora, naquela época. E as famílias ficavam endividadas por causa dos impostos, das taxas que eles deveriam pagar. E a família de Davi estava ali. Davi era um menino, moço, que cuidava das ovelhinhas do pai, dedicado. Também um entregador de queijo do pai. O pai dava o queijo na mão dele e falava: vai lá levar para os seus irmãos na batalha. E um dia Davi indo na batalha, no campo de guerra, levando o queijo lá para os irmãos para eles se alimentarem, ele viu uma cena que ele ficou um pouco constrangido com o que ele viu. Ele viu Golias fazendo um desafio para o povo de Deus, desdenhando do povo de Deus. E nesse desdém, Davi ficou esperando que algum dos seus irmãos, que eram homens fortes, treinados para a batalha, filhos do mesmo pai, olha só, tiveram os mesmos ensinamentos, as mesmas orientações, só que eles eram homens fortes. Davi ficou olhando para eles e falou: ninguém vai fazer nada. Esse homem aí está falando mal do povo de Deus, está blasfemando contra Deus, e ninguém vai fazer nada, ninguém se mexe, todo mundo vai ficar ouvindo. Mas Davi ficou sabendo ali que já fazia 40 dias que aquele homem, o Golias, se levantava 2 vezes por dia para falar contra o povo de Deus, e ninguém tinha coragem. Todo mundo ficou quieto, e Davi se indignou. E Davi ouviu ali rumores de que quem derrotasse aquele homem, Golias, o gigante Golias, teria os impostos perdoados, todas as dívidas perdoadas, não pagaria mais impostos durante a vida, a família ficaria isenta. Olha só que maravilha, receberia de presente, além de tudo isso, ouro, prata. Além de receber uma riqueza como recompensa, ainda se casaria com a filha do rei.
Davi, mocinho novo, pequeno, falou: é para mim esse negócio, estou dentro, tudo isso. E as histórias nós conhecemos. Davi vai, enfrenta o considerado gigante por todos, mas Davi olhou para ele e desprezou ele. Davi não olhou para o tamanho de Golias. Davi simplesmente desprezou o tamanho dele. Foi lá, enfrentou, derrotou o gigante e recebeu uma recompensa enorme. A família de Davi teve a sua vida transformada. A família de Davi passou a andar de uma forma que eles nunca imaginavam que eles iriam andar. Eles se tornaram prósperos por causa de uma atitude de um menino, por causa de uma atitude acertada de um menino. Mas Davi, durante a vida toda, ele errou, ele pecou, ele fez um monte de coisa errada na vida dele. Ele se tornou rei depois, não por causa das riquezas que ele recebeu, mas porque Deus o havia escolhido. Se tornou rei, se tornou muito poderoso, matou toda a família de Golias ali, do gigante, porque eles estavam tentando se vingar da morte de Golias. Você sabia que Davi matou 5 gigantes? Olha só, a gente só ouve falar de um, né? Mas ele matou 5 gigantes. Se tornou tão poderoso, tão forte, um dos maiores reis. E a Bíblia, ela fala muito de Davi. Se você for ler a respeito dos reis, das crônicas, você vai ler muito a respeito de Davi. Muito. Porque foi um rei muito importante. Um dos símbolos de Israel é a estrela de Davi. A estrela de Davi. Para você entender o quão importante ele foi. E Davi, mesmo se tornando rei, errando, tropeçando, falhando, a palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Repita comigo: um homem segundo o coração de Deus. Mas como um pecador, como alguém sanguinário que era Davi. Davi era um homem de guerra, sanguinário, até assassinou gente inocente, fez coisas erradas na vida, mas ele era um homem, conforme a palavra nos diz, segundo o coração de Deus. Como é possível alguém que fez tanta besteira na vida? Se você ler a história de Davi, você vai ver que ele fez coisas horrendas, ele fez barbaridades, mas era um homem segundo o coração de Deus. Como é possível? Davi, ele tinha um coração ensinável. Fala comigo: coração ensinável. Por isso eu falei, feche seus olhos, abra o seu coração, porque há pessoas que elas trancam o coração delas, elas trancam, elas fazem uma barreira diante do coração. O coração de algumas pessoas é impenetrável. Ela fala: não, aqui ninguém mexe, aqui é terreno inóspito, ninguém pode trabalhar aqui dentro, nenhum pensamento, nenhuma ideia, nada pode entrar aqui, nenhuma transformação, eu estou bem do jeito que eu estou. Mas Davi, ele tinha um coração ensinável. E o que é coração ensinável? Você acha que quando ele errava, Deus não corrigia? Deus corrigia, e Davi se prostrava e falava: Senhor, errei, Senhor, eu pequei. Mas você não lê na história de Davi ele voltando a cometer as mesmas coisas erradas que ele havia cometido. Ele erra uma vez, Deus fala com ele,
ele se arrepende e nunca mais erra daquela forma. Isso é um coração ensinável, porque nós erramos todos os dias. Fala para quem está do seu lado: nós erramos todos os dias. Mas se o nosso coração não quer receber a novidade, não quer receber ensinamentos, se o nosso coração se fecha, a gente vai cometer os mesmos erros todos os dias. Os mesmos erros. Mas Davi, ele errava uma vez e não errava de novo. Ele errava em outra situação e não errava novamente. Ele errava numa situação diferente e depois ele não errava novamente daquela forma. Coração ensinável. Um coração disposto a aprender. Abra lá sua Bíblia, Salmos 86. Salmos 86, versículo 11. Olha o que diz lá: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Eu te darei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Isso aqui faz parte de uma oração que Davi fez ao Senhor. Senhor, ensina-me o teu caminho, me ensina como é que eu devo andar. Fala comigo, me diz o que eu preciso fazer. E um dia, Davi falou: eu já moro num palácio, eu moro num lugar tão lindo, feito de cedro, tudo de primeira, mas a arca do Senhor está numa tenda. A arca da aliança, a arca que representa a presença do Senhor, está abrigada numa tenda. Mas eu, Deus, estou num palácio. Então, Senhor, eu vou fazer um palácio para o Senhor. 1 Crônicas, capítulo 17. Abra lá. 1 Crônicas, capítulo 17. Do versículo 1 e em diante. E aconteceu que quando Davi já morava em seu palácio, ele disse ao profeta Natã: eis que eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca do Senhor se encontra numa tenda. Então Natã disse a Davi: faça tudo o que estiver em seu coração, porque Deus está com você. E ali Davi colocou em seu coração que ele construiria um templo para abrigar a arca, um templo para Deus. Natã havia falado para ele: faz tudo que está no seu coração, porque Deus está te abençoando. E Davi coloca no coração esse desejo. Continue a leitura aí. Porém, naquela mesma noite, a palavra de Deus veio a Natã dizendo: vá e diga a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: não será você quem edificará um templo para a minha habitação. Opa! Deus manda o profeta falar não para Davi. Deus manda o profeta dizer não para Davi. Davi, não vai ser você. Você não vai fazer isso, Davi. Não vai ser você, Davi, quem vai edificar um templo para minha habitação. Deus falou que a ideia de Davi era ruim? Não. Deus falou que não queria que levantasse um templo? Não. Ele falou: Davi, não vai ser você quem vai edificar. Deus tinha um motivo. As mãos de Davi tinham sangue. Ele era um homem sanguinário.
Era necessário Davi fazer muitas das coisas que Davi fez. Deus deu direção para Davi fazer muitas das coisas que ele fez. Mas Deus falou para ele: você é um homem sanguinário, Davi. Agora, imagina, você sonha um sonho. Você faz um propósito com Deus. Você faz um voto diante de Deus, de fazer algo extraordinário para o Senhor, de fazer algo grandioso para Deus. E Deus fala assim: não vai ser você quem vai fazer. O que seria de nós se Deus falasse isso para nós? Como é que ficaria o nosso coração se Deus falasse assim: não é você que vai fazer isso? A gente reclamaria? Talvez. Bem provável. A gente murmuraria? Bem provável. A gente iria ficar perguntando: Deus, por que Deus? Deus, por que Deus? Deus, por que Deus? Bem provável. Mas Davi ficou quieto. Fala para quem está do seu lado: Davi se calou. E Davi ficou pensando: se não vai ser eu que vai construir, então alguém vai. E Davi, ele passa a entender o não de Deus, não como uma rejeição. Davi passa a entender o não de Deus, não como um momento em que ele ficaria ali sem esperanças. Porque às vezes a gente leva o não, e para nós o não parece uma rejeição. Às vezes a gente se ofende com o não. Não é assim? Porque nós somos mimados. Fala para quem está do seu lado: eu sou mimado. Não gosto de ouvir não. Quem que gosta de ouvir não, gente? A gente não gosta de ouvir não. Se alguém falar assim: eu gosto de ouvir não, eu falo: tem alguma coisa errada aí. Ninguém gosta. Porque o não para nós, a princípio, parece uma rejeição. Parece que a gente está sendo afastado dos propósitos. Parece que a gente está sendo colocado de lado. Eu recebi um não, fica de biquinho. Mas Davi ouviu o não de Deus, e por ele ter um coração ensinável, ele não ficou revoltado com Deus. Ele não foi reclamar para Deus: Deus, mas eu conquistei tantas coisas, o que eu quero fazer é bom, eu tenho tudo pronto, eu tenho as riquezas, eu tenho as madeiras, eu tenho tudo, eu tenho as condições, o Senhor me deu sabedoria, por que não eu, Deus? Não, ele não fez isso. Pelo contrário, quando Deus falou para ele: Davi, não vai ser você quem vai construir. Davi pensa, ele fala: então Deus, faz uma promessa para mim, que a minha descendência vai continuar reinando no trono, que a minha descendência vai dar prosseguimento a todos os meus projetos, que a minha descendência vai seguir em frente, andando no teu caminho, e fazendo tudo o que precisa ser feito. Deus gostou da oração de Davi, e falou: um dos teus filhos, Davi, vai levantar o templo, um dos teus filhos vai fazer. E Davi, é claro que ficou feliz com isso. E Deus faz promessas a Davi com relação à descendência dele, que toda a descendência dele seria conhecida. Porque Deus entendeu que o não dele, Davi não recebeu como rejeição. Davi entendeu que o não de Deus era uma orientação para ele. Davi compreendeu que o não de Deus era um direcionamento para a vida dele. Quando a gente recebe o não,
Nós precisamos observar o que está ao redor do não. Porque Deus falou para Davi: Davi, não será você quem vai fazer o templo, quem vai construir o templo. Então Davi já pensou, falou: opa, se não sou eu, então Deus gostou da ideia, então alguém vai fazer. Nós precisamos moldar o nosso coração e a nossa mente, para a gente entender que o não, na maioria das vezes, não é rejeição, é apenas um redirecionamento, é apenas uma orientação. E o não de Deus é uma resposta tremenda para nós, porque se Deus fala assim: não faça isso, eu preciso ficar feliz, porque Deus está me dando uma orientação clara. Porque Deus pode dar algumas respostas. Deus pode falar para mim assim: sim. Deus pode falar para mim: não. E Deus pode falar: agora não, talvez depois. Mas o problema é quando eu não ouço resposta de Deus. Isso é terrível. A gente fica esperando uma resposta do Senhor. A gente vem à casa de Deus e fica esperando Ele falar. Deus, fala comigo, me dá uma resposta, eu preciso ouvir do Senhor algo. E às vezes a resposta não vem. Eu me lembro, já contei essa história aqui uma vez. Um casal de namorados de uma cidadezinha lá do interior, que eles, depois de estarem namorando há um bom tempo, eles sentaram comigo para conversar. Pastor, contar o nosso testemunho para o senhor. Eu falei: opa, pode contar. Já tinha ouvido umas histórias, mas falei: vou ouvir. Pastor, a gente antes de namorar, a gente antes de pegar na mão, a gente antes de dar o primeiro beijo, nós oramos e jejuamos por 40 dias, para que Deus confirmasse o nosso namoro. Eu falei: puxa vida, que lindo isso, que bonito isso. E aí eu fiz uma pergunta, eu falei: qual foi a resposta de Deus? Aí um olhou para o outro: como assim, pastor? Eu falei: não, vocês oraram, vocês falaram com Deus durante 40 dias, vocês se consagraram durante 40 dias, para que Deus desse uma resposta. Qual foi a resposta de Deus? Deus não falou nada, pastor. Aí eu falei: então Deus não falou nem que sim, nem que não? Deus não falou. Eu falei: mas vocês namoraram mesmo assim? Eu falei: então vocês fizeram só um sacrifício, falando: nós vamos fazer aqui uma penitência, e depois a gente segue a nossa vida, as nossas decisões. Não deu certo, né, irmãos? Se Deus ficou quieto, se Deus fez silêncio, é porque não é para a gente tomar decisão. Se Deus não deu a direção, por que eu vou querer tomar uma decisão, se eu estou esperando que Ele me dê uma resposta? Agora, eu posso tomar decisões na minha vida, falando: não, eu vou fazer, eu vou quebrar a cara, porque eu quero. É de cada um. Mas quando nós pedimos para Deus falar com a gente, nós precisamos esperar, ter paciência, querer ouvir a voz de Deus, querer ouvir o direcionamento do Senhor. E a espera, às vezes ela é difícil. Mulher grávida sabe do que eu estou falando. A espera é complicada. Só ela sabe as horas e os dias passando, os minutos, os incômodos, os enjoos, os chutes. Não é assim? A mulher sabe, o homem não, passa rápido, né? 9 meses, nossa, parece que foi ontem. Aí a mulher olha assim e fala: aham. Não é? Às vezes esperar é difícil. O não de Deus é uma direção. Davi, ele não ficou prostrado. Muito pelo contrário. Ele agiu com sabedoria. Fala comigo: agiu com sabedoria. E ele falou com Deus com propósito. Ele falou com Deus com sabedoria. E quem foi que ergueu o templo? Salomão, um filho dele.
Salomão construiu o templo, mas nós lemos lá em 1 Crônicas 29, versículo 3, que Davi deixou tudo pronto. Olha lá, e ainda porque eu amo o templo do meu Deus. Não existia templo, não existia. E ainda porque eu amo o templo do meu Deus, o ouro, a prata particulares que tenho, dou para o templo de meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário. E aí vem uma lista de coisas que Davi deixou preparado: madeira, bronze, pedras preciosas, tecidos, tinturas, tudo. Davi foi tão meticuloso quando ele foi passar o reino para Salomão, que ele chamou todos os líderes e falou assim: Salomão, meu filho, ainda é moço, é inexperiente, não sabe muitas coisas, mas eu estou deixando para ele toda a receita de como construir o templo. Eu estou deixando para Salomão o peso de cada metal, para ele aplicar em cada utensílio. Eu estou deixando para ele as madeiras todas medidas para serem cortadas e construírem o templo. Davi, ele entregou para Salomão toda a receita pronta. Deus não falou para Davi: você não pode fazer isso. Deus foi falando com Davi, Davi foi falando com Deus, e foi preparando tudo. Enquanto Deus não falava não, Davi continuava fazendo. Enquanto Deus não falava assim: Davi, você não fará isso, ele continuou seguindo em frente, porque ele sabia o desejo de Deus, ele sabia o que Deus queria dele, ele sabia o que Deus queria da descendência dele. E pastor, o que isso tem a ver com o caminho da prosperidade? Que o seu coração seja um coração ensinável. Quando Deus falar não para você, que você entenda que é uma resposta clara, simples, objetiva. Não se magoe com o não de Deus, se alegre e observe o que está ao redor deste não, porque Deus está te dando a melhor direção. O sim, às vezes está na próxima virada. O sim, às vezes está na próxima oração. O sim, às vezes está no próximo projeto, na próxima conversa com Deus. Porque Deus tem o sim dele para nós. Todas as promessas que Ele fez na palavra de Deus, na palavra dEle, Ele já tem o sim garantido para nós. Nós precisamos saber quais são as promessas, nós precisamos saber qual é a direção, nós precisamos entender Deus falando ao nosso coração, e para isso o nosso coração precisa ser ensinável.